Olá, irmãos, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer que mais uma vez estamos aqui para nós anteciparmos algumas informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical de hoje, e isso através daqueles vídeos que os irmãos enviam, onde nós temos um pouco mais de tempo para apresentar respostas que os irmãos enviam através dos vídeos com os quais os irmãos participam da Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto hoje é um assunto que continua ainda no tema relacionado aos mistérios. Só que desta vez o nosso tema será os mistérios do Jordão, ou seja, do Rio Jordão, revelados à igreja. E temos uma fartura muito grande de ensinos e de revelações para alcançarmos neste estudo sobre este tema. E hoje nós temos 3 perguntas, uma primeira pergunta destinada ou dirigida a todos, uma segunda pergunta dirigida a universitários e uma terceira pergunta dirigida à classe de crianças, intermediários e adolescentes. Nós vamos ter para cada uma delas, agora neste horário, 3 respostas. Então vamos à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta, ela diz assim: qual a relação profética para a igreja, entre as figuras e fatos históricos no capítulo 3, versículo 1, verso 1. Então essa pergunta nós vamos dirigi-la a 3 irmãos. O primeiro é o nosso irmão do grupo de jovens da igreja de Ilhéus, na Bahia, o nosso irmão André, e ele faz parte também do grupo de oração Sementes Preciosas, é um participante ali do grupo. Ele vai dar uma primeira resposta. Logo depois vamos para o Distrito Federal, em Brasília, onde ali a irmã Geralda, do grupo de senhoras da nossa igreja ali em Brasília, também vai dar uma resposta, é um complemento. E o terceiro lugar, vamos para o estado do Paraná, onde teremos uma terceira resposta a essa primeira pergunta, e essa resposta será dada pela irmã Miriam, que é do grupo de senhoras da nossa igreja em Apucarana. Vamos então na sequência das 3 respostas. Bom, o versículo da pergunta é em Josué 3, versículo 1, que nos fala assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Bom, Josué nos aponta profeticamente para o Espírito Santo no nosso tempo. Sitim era o local onde eles estavam escondidos ali, antes da passagem do Jordão. E o Jordão era um destino definido, algo que nos lembra o Senhor Jesus Cristo. É interessante ressaltar sobre o versículo 4, que nos fala o seguinte: Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Bom, ela aqui se refere à arca. E neste momento, do qual nós estamos vivendo um momento especial, do qual a Trindade, o Espírito Santo, tem ido à nossa frente por um caminho do qual nós nunca vimos antes. Estamos vivendo algo novo na obra, estamos vivendo o mistério que vem daquilo que é da parte do Senhor, para nos guiar durante nossa caminhada aqui, até o dia glorioso que o Senhor Jesus voltar e nos buscar daqui. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero trazer para os irmãos a respeito do final do versículo, onde cita: todos os filhos de Israel pousaram ali antes que passassem. Todos os filhos de Israel tipifica a igreja fiel, separada, conduzida pelo Espírito Santo, que pousaram ali antes que passassem. Nós devemos estar no corpo, irmãos, conduzidos pelo Espírito Santo, aguardando o momento do arrebatamento em santificação, assim como está descrito também em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Esse versículo diz que eles levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. O povo teve que tomar uma atitude, não podia ficar esperando, acomodado para poder ganhar a terra. A igreja nessa hora, e nós como corpo de Cristo, devemos também tomar uma atitude e descer no Jordão e deixar ser guiado. A palavra fala que descer o Jordão
significa confissão de pecados. E 1 João 9 diz que se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Esse primeiro passo, e depois do Jordão, então, descansaremos, confiaremos e estaremos então preparados para conquistar o que Ele nos prometeu. Porque em Hebreus 10, 23 diz que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é que nos prometeu. O Senhor prometeu para o povo Canaã, e o Senhor promete para a sua igreja Jerusalém Celestial. Assim como o povo, nós também devemos ser guiados e confiar na direção do Espírito Santo. A paz do Senhor. Muito bem, irmã Miriam, realmente a questão de descer ao Jordão, a travessia do Jordão, equivale exatamente à nossa experiência com o Senhor Jesus como aquele que nos purifica de todo o pecado. Muito bem citado a comparação feita pela irmã com 1 João capítulo 1, versículo 9. Também a nossa irmã Geralda, de lá da igreja em Brasília, uma colocação muito bem feita relacionada ao motivo pelo qual os israelitas pousaram ali antes que passassem, porque eles estavam todos juntos e essa é a nossa posição como corpo, conduzidos pelo Espírito Santo, nesse momento em que aguardamos o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. Também muito bem colocado pelo André, a resposta do André relacionada à questão de cada aspecto ali da posição do povo de Israel, a situação ali de Josué como tipo do Espírito Santo, e é isso mesmo, ele é tipo do Espírito Santo, na condição daquele que está preparando o povo para a entrada na terra. Então é o que o Espírito Santo hoje está fazendo conosco também como igreja. Alguém começou a comentar sobre isso, não, mas o tipo do Espírito Santo é Moisés. Não, Josué ali, ele assume a tipologia do Espírito Santo, como o André muito bem colocou, porque é o momento em que o Espírito Santo está preparando a igreja nessa última hora para ela atravessar o Jordão e, portanto, tomar posse da Canaã Celestial, a nossa terra prometida. E ali, a arca, a passagem da arca, é a passagem da Trindade, porque a arca representa ali a palavra do Pai, representa o Filho e representa o Espírito Santo, também muito bem colocado pelo irmão. Muito boa esta participação dos nossos irmãos. Mas temos ainda uma frase relacionada a essa primeira pergunta, irmãos, que foi colocada, foi postada no nosso portal. Essa frase veio de uma das nossas irmãs da nossa igreja em Luxemburgo, lá na Europa. E a irmã ali é a irmã Suelen Ferreira, da nossa igreja em Luxemburgo, e ela escreveu uma coisa maravilhosa. Ela escreveu assim: o significado do nome Jordão é aquele que desce, apontando profeticamente para Jesus, aquele que desceu da sua glória para nos salvar. Muito boa a frase que a nossa irmã postou no portal da Igreja Cristã Maranata e que nós estamos apresentando aqui com relação a esta primeira pergunta. Glória a Deus, que maravilha! Então, irmãos, continuando, vamos à nossa segunda pergunta agora. A nossa segunda pergunta, ela é dirigida aos universitários e vamos ver o que os nossos universitários vão responder nessa segunda pergunta, porque ela diz assim, vamos lá. Pergunta 2. Qual a aplicação profética para a igreja hoje da expressão e pousaram ali, ou seja, no Jordão, antes que passassem? Esta pergunta nós vamos dirigir também a 3 universitários. Primeiramente, a Sara. A Sara, ela é uma serva do Senhor da classe de adolescentes da igreja de Caucaia. Naturalmente, ela não é uma universitária formada, mas na resposta que ela deu, ela mostrou que compreende muito bem a palavra do Senhor. A Sara, ela é do estado do Ceará, é da nossa igreja lá em Caucaia, na grande fortaleza ali no Ceará. Depois vamos para o estado do Maranhão, onde ali a Luciene, a nossa irmã Luciene, é do grupo de jovens da nossa igreja de Itinga do Maranhão, uma cidade bem no interior do Maranhão, e ela vai nos dar também uma segunda resposta à pergunta 2. E uma terceira resposta à pergunta 2 vem lá do estado de Santa Catarina, e é a Ana Paula. A Ana Paula é do grupo de jovens da nossa igreja ali na cidade de Palhoça. E um detalhe é que a Ana Paula também faz parte do grupo de oração Sementes Preciosas, ali na nossa
no nosso estado de Santa Catarina. Vamos ouvir então essas 3 respostas à nossa segunda pergunta. A resposta é: aqueles que entrarão na Canaã Celestial estão vendo este momento aos pés do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A aplicação que podemos entender é que a expressão pousar ali representa o descanso que o povo tem vivido até a volta do nosso Senhor Jesus, até a entrada da Nova Jerusalém, que o Senhor tem nos proporcionado neste momento. Em Mateus, capítulo 11, no verso 29, o Senhor nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. A paz do Senhor Jesus. A expressão "e pousaram ali" significa o descanso. Esse descanso nós encontramos na presença do Senhor Jesus. Aqui fala da operação, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos estar preparados para este momento, para a passagem do Jordão, que fala ali do Senhor Jesus, para encontro com o Senhor Jesus. Precisamos estar vigilantes. A igreja fiel, ela tem que estar preparada nesta última hora. E é interessante mencionar ali, que esse pousar, essa expressão, é um momento breve, A palavra até diz em Hebreus que ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Então, devemos descansar ali no Senhor, ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, encher ali a nossa candeia com o óleo do Espírito Santo, para que estejamos preparados para passar o Jordão e estar na eternidade com o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, nós vamos agora para a nossa terceira e última pergunta. E essa terceira e última pergunta foi dirigida a crianças, intermediários e adolescentes, e elas serão respondidas por crianças, intermediários e adolescentes. E nós vamos ler então a terceira pergunta. A pergunta diz assim: as 12 pedras do Jordão, encontradas no capítulo 4, verso 3, profeticamente falam sobre os 12 apóstolos. Isso é uma afirmação. A nossa tarefa é: cite os nomes dos 12 apóstolos encontrados em Mateus capítulo 10, versos 1 a 4. Muito bem, vamos então dirigir essa pergunta primeiramente lá ao estado de Goiás, onde ali no estado de Goiás, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, o nosso grupo de crianças, intermediários e adolescentes vão ali responder a esta pergunta. Logo em seguida vamos para o estado de Minas Gerais. E no estado de Minas Gerais, nós vamos para a cidade de Ouro Branco. E em Ouro Branco, nós temos ali a irmã Ana Rodrigues, que é professora, vai fazer a pergunta e as crianças vão responder ali. E nós vamos ficar sabendo os nomes, de cada uma das crianças que vão responder ali. Logo depois, vamos para o estado de São Paulo. E aí teremos uma terceira resposta, a nossa pergunta 3. E essa resposta vem da Luísa. A Luísa é da classe de intermediários da nossa igreja em Caçapava, no estado de São Paulo. Vamos então às 3 respostas à nossa terceira pergunta. A pergunta da escola bíblica para crianças intermediárias. As 12 pedras do Jordão encontradas no capítulo 4, verso 3, profeticamente falam sobre os 12 apóstolos. A resposta está no livro de Mateus capítulo 10, versos 1 a 4. Pedro, André e Tiago. João, Felipe e Bartolomeu. Tomé, Mateus e Tiago. Tadeu, Judas, Iscariotes e Simão Zelote. Pode ser Jesus. Cite os nomes dos 12 apóstolos encontrados em Mateus, capítulo 10, versos 1 a 4. Marinas. Pedro, André, Tiago e João. Eduardo. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Emanuele. Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. A paz do Senhor! Respondendo à pergunta 3, os nomes dos apóstolos são Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas, Tadeu, o bom amigo, Simão, Judas Iscariotes, o traidor. A paz de Jesus, irmãos. Amém, Luísa, que bom, Maravilha essa colocação sua, porque no nome dos apóstolos realmente está lá no corinho cantado pelas crianças, intermediários e adolescentes, Judas, o bom amigo, e também
o Judas, o traidor. Muito bem colocado ali, conforme é cantado, né, pelas nossas crianças. Também muito bem colocado ali as respostas dos nossos irmãos ali, as nossas crianças de Ouro Branco, respondendo a pergunta ali da professora Ana Rodrigues, né? Então a resposta muito boa da Marina, do Eduardo, da Emanuele, né? Uma participação muito boa ali, e todos de máscara também. Isso é muito importante, estarem ali de máscara para poderem responder a pergunta, porque estão reunidos juntos, né? Também lá em Santo Antônio do Descoberto, todos também ali de máscara, respondendo a pergunta, cada um ali responsável pela resposta, por uma resposta de nomes dos 12 apóstolos. Muito bem colocado pelos nossos irmãos nessa participação. Agora vamos a uma terceira frase, uma frase relacionada à nossa terceira pergunta. E essa frase vem do estado do Espírito Santo, aqui onde nós estamos, e é da cidade de Vitória. E ali o grupo de senhoras da igreja fez uma colocação interessante, né? São senhoras, inclusive, onde há professoras ali de crianças, intermediários e adolescentes, dizendo assim, que as 12 pedras retiradas do Rio Jordão foram o memorial para as gerações futuras da doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus. Que maravilha, o memorial ali para as gerações futuras. Então são as irmãs, as senhoras, trabalhando na resposta e preocupadas com a pergunta a ser feita, né? Conforme tem lá no texto, Josué capítulo 4, quando os vossos filhos perguntarem, né? Que sinal é? O que significa essas pedras? Então ali, aquelas pedras, elas significavam, o nosso povo passou a pés enxutos, atravessou o Jordão a pés enxutos. Então, na verdade, é esse aspecto que talvez seja um dos mais importantes na nossa escola bíblica hoje, que nós vamos ver a questão de travessia ali do rio, as 12 pedras que foram retiradas ali pelos filhos de Israel e levadas ao acampamento onde eles iriam passar a primeira noite na terra prometida, e depois a volta de Josué lá dentro novamente do rio, né? E ali ele escolhe 12 pedras e deixa ali aquelas 12 pedras para que as águas passem por cima, uma profecia notável sobre aquilo que as gerações futuras iriam receber, que era a doutrina dos apóstolos. E é essa doutrina que vai nos fazer passar a primeira e longa e eterna noite na presença do Senhor. Que maravilha, né? Muito bem colocado aqui na frase das nossas irmãs. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa transmissão, e o que é notável é sabermos que este assunto, embora 3 perguntas, mas um assunto de profundo ensino e de um momento muito especial para nós, não é? E hoje na Escola Bíblica, certamente, o Senhor vai completar isso para os nossos corações. E eu quero te convidar para que não perca daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Escola Bíblica. Continua conosco no canal YouTube da Igreja Cristã Maranata para participar conosco da Escola Bíblica. Amém? A paz do Senhor Jesus.